Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. No vídeo anterior, que eu falo sobre o Dia da Vitória, que os russos chamam de guerra patriótica ou guerra sagrada, eu também falei sobre os monumentos em homenagem a Stalin que estão crescendo na antiga União Soviética. E muita gente me perguntou, até foi pelo WhatsApp, eu peço para você deixar o seu comentário, deixar o seu like. Vamos chegar a 4K de inscritos no canal para dar uma força. Eu estou com uns projetos aí meio que diferente do que normalmente o pessoal faz, mas eu preciso de um equipamento melhor, tá? Eu quero fazer react, mas de uma outra maneira. Eu acho que vocês vão compreender um pouco melhor do jeito que eu estou pensando. Eu não vou falar aqui, que senão de repente alguém pega essa ideia, mas para combinar muitas coisas, né? Por isso que eu chamo de política simplificada, um jeito mais fácil de levar para você o socialismo e outros fatos relevantes que aconteceram, né? Como o que eu vou falar agora. Então, muita gente perguntou se o comunismo está voltando na Federação Russa, e lá no vídeo eu explico, mas eu vou reforçar aqui, né, porque eu também peguei uns dados novos aqui, e vamos falar também sobre os heróis da Segunda Guerra Mundial, que jamais a mídia vai falar para você, tá? Porque como eu tô falando direto, os caras que perderam a Segunda Guerra é que tem o poder da narrativa, tá? Eles perderam a Segunda Guerra, estão revoltados, estão querendo revanche, né? Então nós vamos logo para a vinheta para explorar, falar um pouco mais sobre esse assunto. Solta a vinheta. Então, vou começar aqui falando sobre o Stalin, se é o stalinismo. Eu vou reforçar, tá? Que muita gente às vezes não assiste o vídeo até o final. Stalinismo não existe, tá? Você teria que colocar em prática aquela sua parte ideológica que, na verdade, Stalin seguia o marxismo-leninismo. Então, até ele mesmo, muita gente falava sobre Stalin, stalinismo, e ele dizia que não. Tá? Agora, nesse momento que eu falo ali, o stalinismo sim pode estar sendo anunciado, o stalinismo. Mas isso é devido à desconstrução da imagem da União Soviética no seu papel importantíssimo durante a Segunda Guerra, inclusive querendo culpá-la, né, pelo ocorrido, lá por causa do pacto Ribbentrop-Molotov. E é isso, foram os caras que perderam a guerra que estão botando essa narrativa com coisas absurdas, né? Você faz um pacto de não agressão com o seu amigo ou com o seu inimigo, sabe? Algumas coisas que você tem que botar no mínimo a cabeça para pensar, raciocinar, né? E, sabe, você não vai fazer um pacto com um aliado seu, com um amigo seu de não agressão. Isso é porque alguma coisa pode vir a acontecer, os dois querendo se pegar, então você fala, olha, não vamos nos pegar não, tá certo? Vamos resolver aqui nossas paradas primeiro. E aí falam lá da invasão da Rússia pela Polônia. Por favor, gente, olha o mapa da Polônia em 1930. Você vai ver o tamanho. Que invadia era a Ucrânia, gente. Era a Ucrânia e parte da Bielorrússia que a Polônia tinha invadido antes, aproveitando aquela bagunça toda depois da Primeira Guerra Mundial. A Polônia não era um bichinho de pelúcia, não. Então,
O que a União Soviética pegou foram as terras que já eram dela. Por isso que os chamados aliados, né, não declararam guerra à União Soviética. Ela pegou o que já era dela, era a Bielorrússia e Ucrânia. Lviv, a cidade lá da Ucrânia. Tanto que o Putin aí no ano passado, que a Polônia manda muitos soldados para a frente de batalha lá, para ajudar a Ucrânia. Então ele falou lá, o Putin falou, se vocês quiserem pegar essa parte da Ucrânia que vocês fizeram anteriormente, eu não vou reclamar não. Não vou reclamar, porque desde o século XVIII a Polônia reivindica aquela área para ela. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. A Polônia não era um bichinho de pelúcia, como muita gente acha. Então, aqui o lance do Stalin, né? Voltando aqui para a figura do Stalin, é o comunismo que está voltando? Não. É que o pessoal tem admiração por ele, inclusive gente da direita Rússia, né? Do Partido Rússia Unida, que Putin já fez parte, só que na última eleição ele concorreu sem partido. Lá na Rússia você pode concorrer sem partido. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então eu trouxe uns dados aqui, no estudo que eu estava fazendo aqui, de como estava a percepção das pessoas logo ao final da Segunda Guerra Mundial. Então ele está em francês, né? Esse daí está em francês, quem foi para você a nação que mais contribuiu para a derrota da Alemanha em 1945? Então eles colocam ali, União Soviética, 57%, Estados Unidos, 20%, Grã-Bretanha, 12%, isso em 1945. E aí, devido aos filmes de Hollywood, né, fazem muito filme lá, o dia D só foi em 1944, gente. Enquanto isso, a União Soviética estava sofrendo uma invasão de 1.600 quilômetros de frente de combate. Tá? Foi muito pesado. Foram travadas batalhas gloriosas ali. Que você não imagina que os caras de Stalingrado é um exemplo, que é a cidade de Volgogrado, em homenagem ao rio Volga. Eu falo ali que estavam querendo voltar ao nome da cidade, em homenagem a Stalingrado, mas o pessoal não quis, então botaram o aeroporto. Né? Então, em 1994, você já tem a queda da União Soviética em 25%, 49% dos Estados Unidos e 16% da Grã-Bretanha. Em 2004, que você teve uma série, né, tá falando aqui de Hollywood, que fala sobre Band of Brothers, né? Um seriado muito bom, Você vê lá eles treinando, enquanto os caras lá estavam saindo na porrada, morrendo gente pra caramba, eles estavam treinando, indo de um lado pro outro, né? Tanto que deu um seriado, e parte do seriado é antes deles irem pra guerra no Brasil também. O Brasil também foi assim. Então, aí você tem aí em 2004, 20% União Soviética, 58% Estados Unidos e 16% Grã-Bretanha. E por final, em 2015, 23%, 54% para os Estados Unidos e 18% da Grã-Bretanha. Então vocês dão uma olhada nesse contexto para ver que agora a narrativa deles é culpar a União Soviética pela Segunda Guerra Mundial. O Putin agora na parada militar, no dia do desfile da vitória, né, ele falou isso no discurso dele. Agora estão querendo nos culpar. No discurso ele fala isso. Então a gente pode falar hoje em dia que a Rússia, e não só a Rússia, gente, olha, você tem o Cazaquistão, que eles falaram que só tinham ditadores, né? O Demetrio Maioli, o cara é assim, esses jornalistas, você vê que os caras são vendidos mesmo, né? Eles não falaram em momento algum da importância da União Soviética,
na Segunda Guerra Mundial. Em momento algum eles falam. Fala que era um encontro de ditadores. E um ditador que nada, foi eleito pelo povo, que era o Robert Fico, da Eslováquia. Antigamente era Tchecoslováquia, porque graças ao batalhão de ucranianos do general Konev, libertou Praga, que era a antiga capital, hoje é a capital só da República Tcheca, mas antigamente era Tchecoslováquia. Eu acho que a Eslováquia é Bratislava. Acho que é esse o nome da capital, tá, pessoal? Depois eu corrijo aí. E ele teve lá, porque o pessoal tinha gratidão por isso, por ter liberto. Os Estados Unidos não ia libertar a Tchecoslováquia ali de onde eles estavam. Tá? E o medo era justamente ir até a França. Estavam, não, mas sei que lá, deixa aí que... não deixa os russos não. Muita gente diz que teria sido um erro do Stalin. Não é um erro. Ele cometeu erros e ganhou a guerra. Tem até camarada que fica falando, ele cometeu muitos erros, todos os outros eram perfeitos, né? Ninguém cometeu, ele cometeu erro e ganhou. E os que cometem erro e perdem? E ficam glorificando. Esses caras que perderam a guerra estão glorificando o nacionalsocialismo. Está espalhado. No Brasil está lotado desses caras aqui no Brasil. Está cheio. Só falta... Aqui no YouTube a gente não pode nem falar muito. Mas é o que mais aparece. Os caras fazendo saudação romana, andando com símbolos. A polícia sempre está pegando, mas daqui a pouco vai parar. Já é moda. Não é mesmo? Então, de Stalin, o comunista está voltando? Não, eles têm o Stalin, o generalíssimo, uma imagem muito positiva, que eu botei lá 70%, tá? Eu estou sabendo que já está em mais de 80% da imagem de Stalin, e eles estão se preparando, sim, para uma guerra, tá? A Rússia está se preparando para uma guerra. O Cazaquistão, a Bielorrússia, que sofreu muito durante a Segunda Guerra também, fazia parte da antiga União Soviética, a Ucrânia, que absurdamente, ó, uma coisa aqui para você ver também, eu vou falar aqui de uns heróis da Segunda Guerra que a mídia não vai falar, de maneira alguma, eles vão falar, né? Porque esses heróis aqui eliminaram os amigos deles. Tá? A gente já fala abertamente, eliminaram os amigos dele. E o Brasil hoje está dividido. O Brasil que lutou, que estaria do lado, era aliado da União Soviética, hoje em dia também. Né? Com a quantidade, como eu disse aqui, de carinhas ali que adoravam lá o Reich, né? Estão querendo botar o quarto Reich, também está tudo revoltado. São tudo revoltado. Eu conheci um monte de gente que fazia coleção de artigos da Segunda Guerra, caveira lá da SS, um monte de gente. Dentro das polícias está cheio. Dentro das polícias, os caras que admiram os caras que perderam a guerra. Os caras que perderam são admirados demais. Mais do que aqueles que deram o maior sangue para ganhar a guerra. Né? Então eu vou falar aqui de uns heróis que inclusive tinham pôsteres deles na batalha. Por quê? Ases da Segunda Guerra. Não era Top Gun. Os ases da Segunda Guerra, da parte dos aliados, foram soviéticos. Tá? Com os aviões IAK-3, eu não sei muito sobre aviação, com certeza em canais militares eles vão te explicar melhor. Né? Você tem o Ivan Kozerub. Ivan Kozerub, tá? 62 abates. Ele nasceu em 1920 e era ucraniano. Então você se lembra quando eles falam de Holodomor? Essa criança escapou. Essa criança escapou. Ele nasceu em 1920.
que eles falam do Holodomor 1930, a Grande Fome, né? Sobreviveram a criança, né? E bem fortinho ele. Não tem só ele não, vai ter outros aqui que eu vou falar. Muitos ucranianos mesmo, os melhores exércitos do mundo que os Estados Unidos e os Zelensky estão destruindo. Estão destruindo. Então você tem o Ivan, Alexander Ivanovich e Gregory Rescaclou, acho que é isso, desculpa, tá? 59 e 58 abates consecutivamente. Também uma que era muito adorada, que foi para a Casa Branca, ela foi para a Casa Branca e contou com a primeira-dama lá do Roosevelt, a Ludmila Pavlichenko, sniper, atiradora. Aliás, você bota sniper, mulheres, Rússia, Segunda Guerra, aparece um monte, tem a Rosa também, tem um monte de mulheres. Essa daí mandou 300 amigos desses caras para vala. Mandou 300. Então você vê que esses caras aí que ficam falando na mídia, né, que falam, os que estão revoltados até hoje. Pô, como é que pode? Um bando de idiota que não sabe nada de tecnologia, que é contra a ciência, terem ganho, né? E falar em ciência, ó, uma que nasceu, a Valentina Tereshkov, né? Ela está viva ainda, é a primeira mulher no espaço, foi a primeira mulher no espaço, em 16 de junho de 1963, primeira mulher no espaço. Tá? Até hoje, parece que é a única mulher de um voo solo no espaço. Né? Já pensou lá? A mulher era paraquedista. Era paraquedista. Tu faz isso aí, vamos sair hoje, amor? Vamos fazer o quê? Vamos pular de avião. Já pensou? É isso aí. Né? Então ela nasceu em 1937, um pouco antes eu gosto da data de nascimento deles, que vocês já derrubam um monte de mentira que esses caras fazem, os caras que perderam a guerra, que ficam falando aí. Inclusive até nos comentários tem um monte de revoltadinho aí que perdeu a guerra. Né? Ela nasceu em 1937, antes de começar a guerra, então era um bebê, tá certo? Era uma criança lá, pequenininha, já tinha 4 anos de idade, quando começou a guerra. Não comeram, ela não foi comida. Não foi comida. Foi lá para o espaço, né? E hoje é deputada federal da Duma. E também vale a pena falar aqui que o pessoal que acompanha o canal sabe que eu venho da área tecnológica. Então, eu já tinha visto lá que a União Soviética, muitos caras ganharam o prêmio Nobel, gente. Muitos caras ganharam o prêmio Nobel ali. Tá? E agora, até lá na Rússia eles estavam falando que foi um presságio de uma cápsula que tinha sido lançada lá durante a expedição de 1961, mais de 50 e poucos anos, ela caiu próximo do dia que eles comemoram o dia da vitória, a Guerra Patriótica. Caiu, foi a Cosmos 482. Aí no texto do jornal, eles falam lá que foi uma missão fracassada. Botam logo no texto, uma missão fracassada. Mas outras que eles fizeram, é claro, principalmente de lançamentos, né? Muitos dão errado, é assim mesmo. Isso acontece. Então teve a Venera 8, que ficou 50 minutos em Vênus, tá? Olha só a temperatura que é. A Venera 9 e 10 enviaram mensagens, enviaram fotos, tá? Eles conseguiram chegar lá em 1975, tá? Então você vê, por isso que eles ficam revoltados. Estão querendo desconstruir a imagem da antiga União Soviética. E até as pessoas que não são comunistas lá estão vendo isso.
Por isso que esse monumento, esses monumentos e homenagens, não só da Stalin, do Zhukov também colocaram, a maioria é de Stalin. Já são mais de 150. As fotos que eu coloco lá no antigo, aqui eu não vou colocar isso tudo, eu só coloco umas 10, mas são muitas. E atrelado a isso, eles estão destruindo, claro, os caras que perderam a guerra. Os caras que perderam a guerra estão destruindo memoriais. Eles estão destruindo. Proibiram a bandeira de um país que nem existe mais, gente. Proibiram que você usasse a bandeira da União Soviética na França. Proibiram, mas teve muita resistência. Na Ucrânia, então, de vez. Não pode nem comemorar, tá? Não pode nem comemorar. Tiveram comemorações, sim, a partir do dia 8. Parece que o nosso exército, as nossas forças armadas também tiveram. Não foi tão grandioso como o país que mais perdeu gente. Era em torno de 20 milhões de civis, mais 8 milhões de militares. E isso sem falar em baixas, viu? Sem feridos. Foi o país que mais sofreu com a Wehrmacht, que era o melhor exército do mundo. Inclusive, esse número aí de quase 28 milhões de mortos já estão diminuindo. Eles já disseram agora que era 17. Você vai ver, até o próximo conflito, que não vai demorar para ter um conflito na Europa, os russos já sabem disso, não vai. Porque a OTAN está ali para isso. A OTAN está na Europa para isso. Então não vai acabar. Tá? Eles sabem que isso daí, vamos fazer uma pausa, não interessa a pausa, o Trump tá lá, porque tudo que ele fez está dando errado, tudo que o Trump fez está dando errado, apesar de que você fala isso com as pessoas que são, sei lá, que acreditam que é a União Soviética que começou a Segunda Guerra, não interessa. São os chineses que estão pedindo arrego. É tudo ao contrário do que a gente fala aqui. Infelizmente, é do jeito que passa e não vai ter como. Não tem, olha, por isso que a gente diz que vai ter um conflito na Europa. Porque não tem como tirar isso da cabeça deles. Mesmo eu falando isso aqui, ó, da Ludmilla, que esteve na Casa Branca, que nasceu em 1916 na Ucrânia, ela é ucraniana, nasceu em 1916. Na época do Holodomor era outra criança. Vários ucranianos. A Batalha de Berlim tinha Konev, que era um russo, mas era um batalhão ucraniano. Então, você vê. Os caras lá eram adorados na Tchecoslováquia, também na antiga Iugoslávia, que a OTAN destruiu. Né? A antiga Iugoslávia. Ele libertou também o povo iugoslavo. Eles são eslavos, né? O que a Europa considera como segunda categoria. Não existe mistura entre eles. Demorou para o Putin perceber, ele não queria achar isso. Ajudou os caras de toda maneira, mas viram que isso não vai acontecer, estão mobilizados. A China participou da parada militar, o Lula esteve lá, claro, o Brasil participou, gente. E aí, como eu disse, o Demetrio Maioli lá, né, o Robert Fico sofreu um atentado, tentaram matá-lo. Todo mundo que está contra a política da União Europeia, eles estão ameaçando. Eles não pode, estão impondo ditadura mesmo, desde bandeira, se você fizer elogio a um russo, né? Filmes, você vai começar a ver os filmes aí, se bem que a qualidade, né, a tecnologia melhorou, mas a qualidade dos filmes é absurda. Os caras misturam datas, história, esculhambam com a história. É por isso que eles não querem que seu filho vá para a escola, eles querem mudar a narrativa do ensino, eles querem colocar o que eles falam, a começar pelo Thiago Braga. Né? O cara colocou lá
dos turcos otomanos invadiram Constantinopla em 1071, na época das Cruzadas, gente. O cara mudou a história em 400 anos. Então, vai lá ver no canal do cara, tem lá um monte de gente inscrita no canal. Então, quanto mais mentira você fala aqui no YouTube, né, mais o canal desses caras cresce. É impressionante. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse cidadão, o que ele está passando de desinformação. Aqui mesmo no canal chegam uns alunos dele aí. Foi o que falaram. A Rússia invadiu a Polônia. Invadiu a Polônia para pegar o quê, meu amigo? Botei lá no comentário, pelo menos não respondeu. Acho que nem ele sabia disso, ele ou ela, nem sabia desse fato aí. Que eram cidades que já eram da antiga União Soviética. Tá? Então, vai ser comum, eu vou fazer outros vídeos, vários canais, principalmente da esquerda radical, vão fazer vídeos, os caras que estão desconstruindo a imagem da antiga União Soviética, muitos canais da esquerda radical, porque a outra esquerda cada vez se alia mais a esses caras que perderam a guerra. Tá? Essas esquerdas aí, cada vez mais se aliam aos caras que perderam a guerra. Já muda de lado, como muitos fizeram isso. Muda de lado. Vai brigar lá a favor dos caras. Tu vai ver só, quando estourar, fica lá o Demetrio Maioli, esquece de falar que tem poloneses, tem estadunidenses, tinham brasileiros brigando a favor da Ucrânia, colombianos que morreram um monte. Poloneses e colombianos foram os que morreram lá na Ucrânia. E aí ele fala da Coreia do Norte, que está... Não, a Coreia do Norte não está na Ucrânia, está na Rússia. Eles expulsaram casa lá. Por exemplo, eu estou na minha casa com uma pessoa, entra um bandido lá, esse meu amigo bota o bandido para correr lá ele entrou em outra casa e já estava lá dentro. Né? Eles expulsaram o cara de um lugar que ele não poderia estar. E o Demetrio Maior é um que fica revoltado. Né? A grande maioria ali, eu até mudo o canal, eu nem escutei o que ele falou até o final. Porque eu tiro o som. Eu mudo. Vou para outro lugar que é difícil da gente encontrar. Também um canal que fale a verdade, pelo menos. Fala a verdade. Né? E respeita aqueles que já se foram. Tá bom, pessoal? Então, se ficou mais alguma coisa aí, pode deixar um comentário. Vamos chegar a 4K de inscritos, de pessoa que tem interesse mesmo, botar a verdade, que eu quero fazer um trabalho aqui muito legal, um react aí, vou bolar um outro jeito de react, mas eu preciso de equipamento. E desse jeito, só o canal crescendo mesmo, ok? Deixa o like, compartilha o vídeo, bota o comentário, ativa o sininho, um monte de coisa. Muito obrigado.